Começou, Zé? Começou. Não, está aparecendo aqui, então vamos lá. Hoje, tá? Boa noite, o estudo é o Livro dos Espíritos. Nós estamos finalizando hoje a pergunta 382, tá? Vamos ler, então, Elisa, a pergunta, a resposta, que nós já lemos, já comentamos. Peraí que eu estou limpando bastante. A câmera aí. E ler essa paginazinha da Revista Espírita, tá? Eu peço desculpa, já falei para quem estava, mas quem não estava, porque eu realmente, a Elisa me perguntou, mas estava na minha cabeça a página, mas eu não me lembrava de onde era. Precisei de um bom banho relaxante de água fria quando cheguei do trabalho. Aí algum espírito amigo falou: "Ô, meu amigo, tu tá muito mal mesmo de memória, hein? Eu acho que tu tá ficando velho." Aí me lembrou onde estava a página. Eu perguntei, não sei se foi antes ou depois do almoço, tu só me respondeu agora de tardinho. Pois é. Não, também teve um dia meio ocupado, né? Não, graças a Deus. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar. Revista Espírita. Eu também só boto as coisas quando eu tenho tempo também. Se não tiver tempo, eu nem pergunto. Não lembrava, Elisa, que era pior, estou falando mesmo. Não lembrava. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, a Revista Espírita. Aí fui no 1858, não era, fui em 1859 e achei na hora, rapidinho. Mês de fevereiro, tá? Revista Espírita, mês de fevereiro do ano de 1859, uma comunicação espírita recebida lá na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Nossa, hein? Se a gente tiver... top de linha por lá, né? O seu Allan Kardec foi o fundador. 384? 380. Peraí, qual é a pergunta que nós paramos? 384. 384. Não, então, desculpe, então, peço desculpa. Vamos repetir a pergunta 383, tá? Desculpa. Tá. Eu pulei para trás uma, tá? 383, depois vamos para 384, que é a do choro. Tá, vamos dar uma choradinha primeiro na 383. 383. É. Qual para este, né, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Pode ler a resposta? Pode ler. Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às imperfeições que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento. As impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento, para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Bom, nós comentamos sobre tudo isso, né? Sobre a nossa responsabilidade, que somos incumbidos que as crianças, né, como estão naquela, digamos, com um cérebro 0 quilômetro, né? Corpinho novo, a parte, digamos que a memória espiritual fica no corpo mental, ela não se manifesta aqui na atual encarnação, fica guardadinha lá. Ela só aparece como tendências, vícios, paixões depois de um determinado momento. Pergunta 383, Jô, do Livro dos Espíritos, tá? Pergunta 383. E há essa necessidade toda de passar por essa infância, que já imaginou se a criança já nascesse, já mostrando quem é, né? O espírito mostrando quem é, mostrando já aqueles defeitos, aquelas paixões, as antipatias, que nós sabemos que a família é um laboratório, né, de correção. Boa noite, Cláudia. Tudo isso nós acho que já comentamos na semana passada. Opa, né? conseguindo me ver agora de novo, Você vai aparecer já. E qual é a página do livro? A pergunta 383, Livro dos Espíritos, tá? 383. Tá. Então, gente, nós vamos agora... Olha só, essa página que a Elisa vai ler agora, ela é um resumo maravilhoso de tudo que nós falamos. É como se um espírito a 1859... Vai dar quantos anos até nós aqui? 163, é isso? Né?
acho que é isso, se eu não errei a matemática aqui, né? Maravilhosamente ele pegasse todos os que, né, a gente vê nas palestras por aí também, e sintetizasse. Tá? Uma coisinha bem simples, um modo bem simples. Tanto que Kardec vai fazer um comentário no final dessa página, Kardec vai fazer um comentário sobre a grandeza, né, e a simplicidade desses ensinamentos filosóficos. Tá? Então, repito, Revista Espírita, ano de 1859, mês de fevereiro, e o nome da mensagem é Dissertação de Além Túmulo à Infância. Ok? Seu Afrânio, o Luiz Oi. Guilherme, para avisar que ele colocou lá no grupo, tá? Em Ele PDF. conseguiu colocar, então quem tiver com celular aí, pode ir no celular, no grupo. Poxa vida, o Luiz que eu botei isso agora, tem 10 minutos no grupo, tá? 10 ou 20 minutos, não, uns 20 minutos. Pô, que bom, legal que o Luiz Guilherme está atento. Muito obrigado a ele, tem ajudado muita gente aí, tá? Sempre esse PDF é ele que coloca para nós. E aí quem quiser acompanhar pelo celular, tá? Quem tiver no computador, tiver 2 celulares, no grupo do Maria Vaz está lá em PDF a mensagem. Joia? Alguém quer comentar algo? Alguém está se sentindo ainda assim muito criança? Eu não quero crescer. Elisa, é contigo agora. Ótimo. Boa noite, Marli. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marli. Boa noite. Marli, eu falar, o Livro dos Espíritos, pergunta 383, só que nós estamos lendo uma página que o Luiz Guilherme postou agora. Caiu minha ligação, será? Não, estou te ouvindo. Não? Estou te ouvindo. Minha imagem. Então, nós estamos lendo uma Estou te página vendo também. Que o Luiz Guilherme postou agora no Zap do Maria Vaz. Se você tiver condições de abrir o telefone, tá? Vai ver essa mensagem que a Elisa vai ler agora, tá? Vamos lá? Vamos lá. A Infância, dissertação de Além Túmulo, da Revista Espírita, de fevereiro de 1859. É uma comunicação espontânea do senhor Nelo, médium da Sociedade Espírita, né, em 14 de janeiro de 1859. Não conheceis o segredo que as crianças escondem em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram, nem o que serão. Todavia, as amais, as quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal modo que o amor de mãe por seus filhos é reputado maior que um ser possa ter por outro ser. De onde provém essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem para com uma criança? Sabeis? Olha só, a primeira pergunta que a primeira coisa que eu acho interessante aqui, né? Não sabeis o que são nem o que foram, nem o que hão de ser. Nós, mesmo como espíritas, não se preocupam com isso. É uma coisa tão bonita, né? Digamos que a providência divina, que ela coloca em nós aquele ser na nossa mão e pode ter sido isso, sido aquilo. Nós não estamos nem interessados nisso, né? A gente sente aquele dever de cuidar daquele serzinho, né? E amá-lo, né? Trabalhar por ele, né? Cercá-lo de cuidados, ajudá-lo, a encaminhá-lo para o mundo. É muito interessante essa primeira pergunta. Ninguém de nós, mesmo os espíritos, se preocupa em saber de onde vem, nem para onde vão. Se preocupa realmente em fazer a sua parte, que é, né, ensiná-los. Vamos lá, Elisa? Alguém quiser comentar alguma coisa, fala, tá? A pergunta é: de onde provém essa doce afeição, essa eterna benevolência que os próprios estranhos sentem para com uma criança? Sabeis? Não, é isso que vou explicar-vos. As crianças são os seres que Deus envia
em novas existências. E para que não possam lançar-lhes em rosto uma severidade muito grande, deu-lhes todas as aparências da inocência. Continua. Mesmo numa criança de uma maldade natural, são cobertos seus defeitos com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, é unicamente sobre elas que disso recai a pena. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, né, absoluta, né, dá-lhes a aparência da inocência, né, mesmo que ela seja um espírito mau que está falando aqui, né? Agora, o que eu achei legal também aqui, porque a minha tradução está diferente da tua, tá, Elisa? Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes, ou seja, essa inocência é momentânea, ela está somente cobrindo, mesmo que o espírito foi antes. Né? E nós, né, escorregamos na maionese direitinho, né? Vamos acreditando na inocência daquele serzinho, né, nas nossas mãos. Né? Então, a gente vê, né, e o que ele fala aqui não é a imagem que deveriam ser. E se não são, a culpa cairá sobre elas unicamente. Ou seja, a criança leva uma imagem, mas não é o que elas são. Ela leva a imagem dessa inocência, dessa pureza, né, disso tudo, mas ela não é isso. Mas passa para a gente e nós acreditamos firmemente que é isso. Né? Nós temos certeza que é isso. Mas aí que vem o problema, né, da aborrecência. Que aí sim começa a aparecer o verdadeiro espírito. Começa a aparecer quem é aquele espírito. Nos enganou direitinho, digamos assim, né? Brincando, né? Na brincadeira. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Afrânio? Fala. Afrânio? Oi. Então, oi. Mas tem criança, né, na gestação que a mãe até rejeita, né? Não quer. Ou então, quando nasce, ela também se sente mal com a criança, não quer ficar perto. Alguns falam que é depressão pós-parto, mas que não quer, né? Não quer ficar nem perto da criança. Eu acho que ela até percebe que aquele espírito já viveu com ela em outra vida e ela agora teve que ser mãe daquele espírito por algum motivo, e eles acertaram isso antes de vir ao mundo, de ela encarnar, mas depois que chega aqui, talvez ela reconheça, né? Aí acontece disso, de abandonar, ou tem muitas até que matam mesmo, matam as crianças. Matam. Quem aborta, né, também não está querendo, né? Mas, assim, no geral, né, Cláudio, que a gente aqui está falando sobre o geral, nós não estamos particularizando casos, né? Porque se a gente for particular, entendeu? Vários casos, imensos casos, né? O aborto, é isso que você está falando, a rejeição, né? A gente vê as crianças aí sendo abandonadas aí em saco plástico aí no meio da rua, etc. Mas são casos, né? A grande geral, né? A mãe, o pai estão ali felizes com a criança, né? Aí seria um estudo mais para dentro, né, do assunto, entrar muito dentro do assunto, tá? Mas é isso aí. Obrigado aí pela né, a parte aí. Isso também acontece. Vamos lá? Vai lá mais alguma coisa, Cláudio? Elisa? Não, posso. Mas não foi somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também, e sobretudo, pelos seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza. E esse amor seria singularmente enfraquecido pela visão de um caráter colérico e rude, ao passo que, crendo seus filhos bons e dóceis, dão-lhes toda a sua afeição e os cercam com os mais delicados cuidados. O que é que o Espírito está falando aí, né? A questão dos pais, cujo amor
é necessária a sua fraqueza. Não sei se a tradução aí está igual. Né? Nós, né, digamos assim, somos, entre aspas, né? O nosso amor é fraco, ou seja, nós ainda estamos aprendendo a amar. Se viesse um ser, conforme fala aí está usando uma palavra, aqui está falando impertinente, um caráter impertinente e intratável. Aí está falando o quê, Elisa? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Sobretudo pelos seus pais, singularmente, enfraquecendo caráter colérico e rude. Então, já imaginou nossa criança, né? Com 2 anos de idade, mãe, ó, cadê meu almoço? A outra encarnação foi a mesma coisa e tal, né? E o pai, pô, vai me levar para sair ou não vai? Entendeu? Fosse aquele... Bom, o espírito fosse o que ele é. Né? Como é que seria? Será que os pais iam amá-lo? Só se o pai fosse o Chico Xavier, né? A mãe a Madre Teresa de Calcutá, aí ia conseguir. Né? Hein? Nossa, eu falei que é. Né? Então, é por aí mesmo. Então, né? Isso tudo são o que o Espírito, esse meu Espírito que passou essa mensagem, que é o Espírito... Eu não tenho o nome do Espírito aqui, não. É interessante. Só tem do médium. Nélio. Do Espírito não tem mesmo. É, do senhor Nelo. Tudo bem. A mensagem interessante que é o teor da mensagem, né? Não importa de onde ela veio, né? Bom, vamos lá. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanece bom, será fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de nuances que estavam escondidas pela primeira infância. Eu? Vamos falar dos outros, vamos falar de nós não, né? Quando a gente chegou nessa fase de 15, 20 anos, né? É porque até os 14, 15 anos, nossa, o Skype aqui não está legal. Até os 14, 15 anos, o nosso mundo é o mundo dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos professores, dos nossos parentes, amigos que estão junto a nós, nos ensinando, né? Nos calçando com boas bases. Isso no geral também, tá? Antes que a gente fale, não, mas tem pai que larga o filho para lá, né? Bom, mas isso vamos generalizar. Os pais, geralmente, né, cuidam bem dos seus filhos e quando chega essa idade, o filho está sempre cercado de carinho, mas o espírito começa a aparecer ali, começa a surgir e começa a descobrir, que é muito importante, que os seus pais não são o dono da verdade, em primeiro lugar, não são o dono da verdade. E que muitas coisas que ele traz consigo aqui são as verdades. Aí começa esse conflito aí, começa a aparecer a verdadeira identidade daquele espírito, daquele ser. Certo? É isso que ele está nos falando aqui. Né? O seu caráter real e individual aparece em toda a sua a nudez de espírito. Não esconde nada. Se for um bom espírito, é uma beleza. Mas se não for um bom espírito, é complicado. Aí o nosso trabalho é maior ainda. Porque depois dessa fase, nós já não vamos mais conseguir ensinar conforme ensinávamos. Temos que mudar a nossa tática de ensino. Temos que ter muita paciência. É o que fala na resposta, né? A responsabilidade dos pais. Tá? Alguém quer comentar algo? Veja que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber sua explicação. Com efeito, pensai bem que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde tomou hábitos muito diferentes. Como quererias que fosse ao vosso meio esse novo ser que vem com paixões diferentes daquelas que possuis, com inclinações, gostos inteiramente opostos ao vosso?
Como quererias que se incorporassem em nossas fileiras de outro modo do que Deus quis, quer dizer, pela peneira da infância. Então a gente vê, quando ele coloca aqui vim de outro mundo, não precisamos de outro mundo não, um espírito que nasce de um plano superior e vem em missão, encarna numa família normal, tipo a nossa, os gostos, as paixões são completamente diferentes. Enquanto alguns de nós estão gritando lá Flamengo, Fluminense, Vasco e tal, etc., esse espírito está pensando no seguinte, em curtir uma música clássica, curtir uma peça teatral, ler um bom livro. E isso é totalmente, às vezes, não estou falando, veja bem, estou generalizando de novo, faço questão de falar essa palavra. É o oposto às nossas paixões. Nós ainda estamos muito apegados ao terra a terra, o dia a dia. E há espíritos que a gente vê, às vezes não é na nossa casa, mas em casa de amigos ou parentes, que são diferentes. Veio de outro mundo, eu não sei, mas parece que sim. Eu tenho um sobrinho que é mais ou menos isso, é um negócio fora de série ele. É uma coisa de outro mundo. A educação, entendeu? A cultura, que eu falo cultura mesmo de aprender sobre... Poxa, fala não sei quantos idiomas, a paciência, uma calma no tratar com a gente, eu falo, esse cara não existe. Interessante ele. Então é isso aí. E nós temos dificuldade de lidar com esse tipo de espírito. Temos muita dificuldade. Ou alguém acha que não, estou errado, gente? Me dá um alô aí. Se eu estiver errado, tudo bem. Não, você está certo, é exatamente isso que acontece. Ninguém fala nada? Concordo com você. Alguém fala? Então, Elisa vai. Ali se confundem todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos nos quais crescem as criaturas. Vós mesmos, em morrendo, vos encontrareis em uma espécie de infância, no meio de novos irmãos, e na nova existência não terrestre. Ignorais os hábitos, os costumes, as relações deste mundo, novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais viva do que não é hoje vosso pensamento. Que legal, né? Quando a gente morrer, a gente vai virar criancinha de novo, mas em corpo adulto. Vão ter os bons irmãos pegando a nossa mãozinha, nos carregando, e vamos fazer todo um aprendizado. Nós lemos isso nas obras espíritas, Então vamos ter que ter todo um aprendizado para nos readaptarmos ao novo mundo. É uma fase de perturbação, depois uma de aprendizado. A gente lê nos romances espíritas, aí nos livros espíritas, sobre essa história aí. Então, não deixa de ser uma infância. Nós estamos em fase de adaptação. A mesma coisa, essa analogia é feita aqui, quando as crianças chegam, só que eles precisam de digamos assim, é diferente o tipo de tratamento. Porque como nós não amamos muito, conforme fala no início da página, se eles não virem com essa aparênciazinha de ser frágil, puro, inocente, nós não vamos ter o amor que eles necessitam para progredir, para evoluir, para acatar o que nós vamos passar para eles. O nosso amor, que por mais, digamos, ainda meio, é que vai conseguir educá-los. Vamos lá? Alguém quer comentar algo? Não, vamos. Se cair, eu volto logo. Toda hora está avisando aqui. A ligação está ruim. Quer cancelar? Mas não estou cancelando, não. Estou botando a guardar. Então, vamos embora. Vamos lá. A infância tem ainda uma outra utilidade. Os espíritos não entram na vida corpórea, senão para se aperfeiçoarem, se melhorarem. A fraqueza da juventude
tornam-os flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos seus pais, missão sagrada pela qual terão que responder. Aí não tem nem muito o que comentar, né, gente? É a nossa missão, né? É assim que a infância é. Não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis de Deus, das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Quer ler a observação do Kardec, Elisa? Bom, vamos ler. Nota. Bom, só uma pergunta. Alguém quer comentar algo sobre a página? Realmente, na minha opinião, ela reuniu, assim, esse estudo nosso sobre a infância que nós estamos fazendo no Livro dos Espíritos, acho que está tudo reunido aí. Até um pouquinho à frente está... ela está colocando aí, essa página está colocando para nós. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, Elisa. Nota. Chamamos a atenção dos nossos leitores sobre essa notável dissertação, cuja alta importância filosófica será facilmente compreendida. Que de mais belo, de mais grandioso que essa solidariedade que existe entre todos os mundos. Que de mais próprio para nos dar uma ideia da bondade e da majestade de Deus. A humanidade cresce com tais pensamentos ao passo que nós a explicamos, reduzindo-a às mesquinhas proporções de nossa vida efêmera e de nosso mundo imperceptível entre os mundos. Ok? Bom, a página está aí, tá? Nós completamos a pergunta 383, tá? Com essa página. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, acrescentar algo. Nada. Não, aquilo que você disse. Essa página resume tudo que a gente precisa saber com relação à infância. Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, e o que representa a infância. Isso aí está claro, bastante claro nessa página. Mais alguém quer dar uma parte? Zé Roberto está muito calado hoje. Zé Roberto, Marli, Jô. Marli botou joinha aqui. A minha imagem está congelada, tá, gente? Desde o início, tá? Mas eu estou te vendo perfeitamente. Eu estou meditando. Meditando? Meditando. Tá certo. Está com a xícarazinha de chá, só. Meditando. Está se reportando à infância. Eu estou meditando pelos filhos dos espíritas. Você está se reportando à tua infância. Pela infância dos espíritas, você quer dizer, né? Mais ou menos. Não quer se reportar à infância, não? Não. Já tenho demais. Tá muito complicado. Eu acredito que não foi das piores. Não. Também. Não foi, não. Então. Tranquilo. Então, vale a pena se reportar. Eu não tenho... Gente, por favor. Seu Roberto, vamos pular a lembrança da infância, por favor. Eu não gosto As lembranças da infância da Lourdinha são muito ruins. Tem uma panela de pressão em alguma história por aí? Eu sabia que eles iam chegar A única coisa que eu me lembro bastante é que mamãe chegava assim debaixo da moreira e dizia: pega aquela vara ali. Eu tinha que subir no pé de moreira e entregar a vara na mão dela. É o psicólogo. É o psicólogo. Só isso. E tinha que saber escolher a vara, hein? Senão ela já escolher era pior.
Não, ela já tinha escolhido já. Então, eu sou um bom velocista. Eu escapava sempre. Eu não gosto de me reportar à minha infância. É melhor. Pula esse passado. A pergunta 384 vai lembrar que a gente não chorou. Vocês estão lembrando que a gente não chorou só quando era pequenininho, não. Choramos maiorzinho também, né? É a próxima pergunta aí. Algumas vezes. Ai. Vamos lá, Elisa? Pergunta 384. Vamos lá. 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Nós comentamos um pouquinho disso na semana passada, né? Os engraçadinhos falam que o mundo aqui é tão brabo, é de provas e expiações mesmo, que a gente já nasce chorando. Por quê? Mal a gente nasce, tem um indivíduo que pega a gente de cabeça para baixo e dá uma palmada no bumbum, né? Aí a gente começa a nossa vida aqui no planeta, já à base do choro. Mas, brincadeiras à parte, né? Por que o choro da criança? Alguém quer comentar alguma coisa? Nós já comentamos um pouco semana passada. Sim, vou fazer um comentário. A república que eu ficava em Itamaraju era do lado de um restaurante. Uma das filhas do dono do restaurante, num carnaval, engravidou. E dizia aos ventos que não queria aquela criança de hipótese nenhuma. Uma vez, eu, espírita, já conversando com ela, eu disse para ela, no momento em que essa criança nascer e chorar, você não vai dar essa criança para ninguém. E quem tocar nela, você vai brigar. Foi uma das mães mais ferrenhas que eu já conheci por uma filha. Tá? Inclusive, por ter dito isso para ela, ela me convidou para ser padrinho da menina. Foi uma das mães mais ferrenhas que eu já conheci na minha vida. Ela não deixava ninguém pegar aquela menina, a não ser eu, ser padrinho. Tá? E ela dizia que não queria, que ia dar para qualquer um. Eu disse isso para ela. Então está aqui, para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados que há mistério. Então está aí o exemplo, exemplo que eu teria que dar sobre isso. Não, legal. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Bom, se a gente quer dizer, nisso tudo está a mão de Deus. É isso? A providência divina está presente em tudo isso. Vamos olhar o reino animal. Eu criei galinha. Não existe coisa mais relaxante que você sentar tal, à tardezinha e ver as galinhas ali ciscando, brincando, comendo. É uma festa, é terapêutico, tá? Quem tem quintal, tá? O problema é o galo cantar a noite toda. Esse era o grande problema, onde eu arrumava problema com meus pais e com os vizinhos, né? Mas aí a gente começa a observar os hábitos dos animais. No caso que eu estou falando aqui da galinha. A galinha tem um pintinho lá, naquela alegria, que é muito bonito, um pintinho, uma alegria pura, que nem nossas crianças, né? A inocência, e piu para cá, daqui a pouco passa um gavião. Aí tem um grunhido, tá? Geralmente é o galo, dá o primeiro grunhido, daqui a pouco a galinha dá também, e os pintinhos já correm para debaixo da mãe. Tá? Aqui nós estamos falando de relação pai para filho. Tá? Não é um choro, mas já é, digamos assim, o relacionamento, né, nos animais que nós também usamos. Mas quando o pintinho também, qualquer coisa que vai atingir o pintinho, o piado dele na hora do sufoco é outro. Aí sai a mãe furiosa e, ó, não fica na frente não, pelo amor de Deus. Que a bichinha é mansa, mas na hora que mexe com o filhote dela, a bichinha é braba. Tá? Então, a gente vai vendo que a mão de Deus está em tudo isso, da providência divina. De acordo com os sons emitidos por nós, pelos nossos nenéns, né, a gente vai decifrando. Eu acho que isso aí faz parte da nossa passagem por todos esses reinos, e a gente vai sabendo das necessidades da criança. Pelo choro, a gente já sabe se o choro é de dor, se o choro é de fome. Se é outra coisa, a gente vai tentar água, não é isso?
Isso é cólica, está chorando que está com cólica. É interessante tudo isso. E tudo isso é o quê? Para criar maior laço de afetividade entre nós e esse neném. Aqui na resposta tem uma coisa engraçada aqui na resposta que eu achei muito interessante. Tá? Se a criança não chorasse, em vez de chorar, gargalhasse. Já imaginou? Será que a mãe ia falar que está com fome? Está com cólica. Está rindo de mim ou para mim? Não, tem 3 dias que esse ô menino bom, 3 dias sem comer, sem beber uma gota d'água, ainda está rindo. Né? Ia ser mais ou menos isso. A resposta está isso aí da resposta. Então não é um menino, é uma hiena. É uma hiena, não é um menino. É uma hiena. Está com cólica. Está com sede. Não é nada disso. É por aí mesmo, gente. Aqui no Miramês está escrito assim: a criança, quando chora, chama imediatamente a atenção da mãe e dos que a cercam. E eles logo avaliam se é fome ou dor e cuidam dela, como a sabedoria de Deus é grandiosa. O choro do bebê é o recurso de linguagem da criancinha. E a mãe é hábil na interpretação do que ele deseja. Outra coisa interessante. Vou te dizer uma coisa: se ela risse assim, eu ia levar no exorcista. Já vê que meu riso fez sucesso, meu sorriso. Né? Eu imitei um neném dando gargalhada, gente. Neném dando gargalhada. Isso aí é um boneco. Isso é uma coisa de terror, né? Um boneco de terror. Como é o Chuck? O Chuck? Chuck, né? Chuck. É para isso que existe exorcista. É isso aí. Né? Então, é legal a resposta que eu achei isso. Agora, outra coisa que nós falamos também. Tem 10 crianças ali. Chora o nosso. Chora um filho nosso, um neto. Alguma criança que é muito ligada a nós. Cara, é impressionante. Né? O pai ou a mãe, principalmente a mãe, fulano ou fulana está chorando. Deixa eu ir lá ver. É isso? É impressionante, cara. Porque... Né, o contato diário, né, o tempo todo, né, a pessoa parece que assim, cria uma sintonia tão forte, né, e qualquer coisa, mesmo não estando bem próximo, está sentindo, vai ver, é o filho mesmo que está chorando, está resmungando, está brigando. Ou quando está no supapo com outros, isso que é legal, né? Você lembra a gente quando era pequeno, né, Zé? Cabelinho de um, cabelinho de outro. Mas, então é isso aí, gente. Essa questão do choro é muito legal por isso, né? É um recurso que a providência divina também está confirmando aí, né? Usa para também criar esse laço, né, de afetividade muito forte mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém chorou quando era criança, igual eu chorei aqui agora? Chorei muito, mas não igual a você. É o choro hiena, um choro diferente. Não igual a você. Chorar, eu chorei muito. Nossa, como chorei. Mas não assim. Bom, ninguém fala nada, vamos à resposta agora. Então, vamos ler a pergunta de novo, né? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Resposta: para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que é mister. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar. Pouco se inquietariam. Peraí, gente. Eu não posso nem olhar para a cara dele. Poucos se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Basicamente o mesmo que está escrito aqui. Basicamente isso aí, porque a sabedoria de Deus, né?
Tudo é feito de acordo com que a gente possa. Veja bem, aí vai cair na lei de sociedade aqui do próprio livro dos Espíritos. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Tá? Quando a gente fala que o amor de mãe aqui no nosso planeta é o que mais se aproxima do amor de Deus, né? Isso é falado, é um ditado, né? Mas, logicamente, é um ditado, mas é uma grande realidade em relação a nós outros. E a mãe, geralmente, por exemplo, até uma coisa interessante, que o Antônio Carlos comenta isso muito lá no Maria Vaz. A questão de tem sempre mais mulheres nos ambientes religiosos do que homens. E é uma grande realidade. Entra numa igreja qualquer evangélica. Vai lá na igreja católica agora, o centro espírita. Tem muito mais mulheres. A sensibilidade delas, né? Elas, assim como fala, evoluem muito nesse ponto. Estou falando intelectualmente não, viu, gente? Falando de sensibilidade, tá? Viu, Lourdinha? A Lourdinha vai me xingar. A Lourdinha vai me xingar. Com toda razão, dou todo apoio. Viu? Então, veja bem, estou brincando, tá, gente? A gente vê que a mulher, por ter maior ligação junto com as crianças, que o pai vai para o trabalho e tal, a mulher cria laços maiores e ela vai trabalhando essa questão do amor, tá? Dentro dela, com mais facilidade que os homens. Não estou falando que não existem homens assim, não. Existem, tá? Mas estou falando, no geral, também, o maior número desse lance que a gente vê é mulher, né? Isso começa também desde lá do mundo animal, né? A gente vê que vai ver uma leoa, né, tal, ela brincando com os filhotinhos mordendo ela, tal, ela vai lá e dá uma lambidinha em um e outro. Quando o leão chega, ela não trata o leão assim, não, né? O bicho é forte, poderoso, cabeludo, mas ela já trata o leão já com a... né? Então, desde o Emmanuel fala que aquela lambida que a leoa dá nos filhotes já é o começo, assim, como ele tem uma palavra que ele usa sobre o amor, tá? Já é o começo, assim, daquele comecinho mesmo do amor. E a gente vai, o ser humano vai, dentro dessa caminhada aí, né, se apegando mais, se afeiçoando aos filhos, e cada vez mais vai crescendo mais na questão da palavra amar, que ainda está um pouco desconhecida para nós. Então, a mãe é o melhor representante no momento, certo? E o choro faz parte disso, para mostrar a fragilidade daquele ser que está junto a nós, sob nossa responsabilidade. Ok? Alguém fala alguma coisa? Estão me ouvindo? Beleza? Estamos. Não? Tá, agora eu estou te ouvindo. Congelada. Tá, olha só, lá no penúltimo parágrafo do Miramês está escrito assim: a criança chora, estimulando a mãe, o pai e os que a cercam para ouvi-la. Se pensamos que está ali um ser completamente inocente, estamos enganados. Nela, tudo se registra na mais pura sensibilidade que aflora na consciência e que o coração expressa nos sentimentos infantis. Não descuidemos da criança em todas as suas necessidades de viver. Ela tem o direito de vida como todas as criaturas. Atrofiar uma criança por negar a ela seu direito é assassinar uma vida em formação. É crime de omissão. Isso aí é verdade, né? Quando a gente fala sobre o negócio dos sentimentos, nós estamos falando de vibrações. E as vibrações que saem, logicamente, de nós, né, vai atingir aquela criança. Ela vai se sentir segura, confortável. Nós estamos passando aqui por uma experiência meio complicada da cachorrinha, que também não está legal. Né? Ela só dorme bem se a Margarete colocar a mão debaixo da carinha dela. Olha só que castigo para minha mulher. Porque ela sente confiança, firmeza, segurança com quem? Não é comigo, não é com meus 2 filhos, né? Os cavalos ela não quer, né? Ela confia na Margarete. Na mamãe. Né? E ela, mais do que isso, você disse que ela não está enxergando, então ela sente a presença da Margarete.
por causa da mão. Não, é impressionante. E agora eu cheguei, Margarida, eu vou tomar um banho rapidinho que você chegou aí, fica com ela. Né? Que a Margarida, onde vai na sala, ela. Cozinha, ela, porque ela não pode mais ficar sozinha, né? Pô, ela foi tomar banho, ela ficou quietinha do meu lado. Quando a Margarida saiu do banheiro, que falou que não sei o que para mim, ela já despertou e começou a chorar. É impressionante o negócio. Né? Só sente segurança. E aí, se eu estou falando isso aí, esse exemplo, em relação à criança também, né? Que sente mais do que um animalzinho. Nós já temos sentimentos mais aperfeiçoados. Né? E aí vem a questão da segurança que nós passamos para ela. É isso? Agora, o último parágrafo também, Elisa, é muito bonito que o Miramês falou. Eu não tinha lido essa página. Adorei esse último parágrafo. Isso aí, o mundo espiritual se encontra presente junto às crianças para ajudá-las nas suas puras necessidades. A mãe, quando conversa com seus filhos, em muitos casos, serve de médium, a fim de transmitir a mensagem do plano espiritual à vida em formação. Olha que bacana, né? Eu não tinha pensado nisso. Estou vendo agora que o Miramês quer dizer que o plano espiritual quer passar alguma coisa para aquele espírito em formação. Não vamos falar criança, né? Porque para o plano espiritual não há uma criança ali, há um espírito que eles também estão ajudando, né? Nós sabemos que a criança tem maior, como é que se fala? Um acompanhamento no livro Missionários da Luz, né? Tem espíritos designados para ficar com o Segismundo. Tem um que é o Herculano, se não me engano, ele vai ficar com o Segismundo durante os 7 primeiros anos. Tá? Ele vai ser, digamos, o anjo de guarda do Segismundo. Né? Então, olha só que bacana. Lá no livro não está falando isso que o Miramês está falando aqui. Que legal. Quando o Herculano quer passar uma mensagem para o Segismundo, seja de reconforto, sei lá do que é que vai se utilizar? De quem está mais próximo. Né? Por isso que é bom a mamãe estar sempre conversando com a barriguinha, antes de ter o nenena, e depois que ele nasce. Conversar muito, bastante mesmo. Olha que legal. Isso é ensinado, né? Quando as mulheres estão grávidas, né? Sempre é passado. Mas essa questão da medicina... até musiquinha para elas. Hein? A Sônia fez até musiquinha para elas. Então, é isso aí. É muito importante mesmo. E essa questão da mediunidade que, para mim, digamos, é uma novidade. Muito legal mesmo. Alguém quer comentar algo? Ninguém mais quer comentar nada? Agora nós vamos para uma pergunta que é longa demais. Vamos começar ela hoje e vamos acabar ela algum dia, tá? Algum dia ótimo. Acabar, né? Algum dia ótimo. Inclusive, já que nós estamos aqui todos, quem puder, na próxima semana, ler o capítulo 2. Capítulo 2. O meu é antiguinho, o novo é outra capa, porque lá no Maria Vaz tem vários, né? Missionários da Luz, não sei se está aparecendo aí que eu não estou conseguindo ver nada. Missionários da Luz, o capítulo 2, a epífise, ou glândula pineal. Nós vamos também... Serve esse aqui, ó. Não estou vendo. Missionários da Luz. Missionário da Luz. Capítulo 2, a epífise ou glândula pineal. Porque nós vamos dar alguma coisinha dali, tá? Para a gente entender esse desabrochar aos 14, 15 anos, 20 anos. Tá? A epífise é, digamos, referente à pergunta 385, é o órgão que dirige todas essas mudanças, todos esses acontecimentos. E nós vamos entender lendo, tá, esse capítulo 2. Depois que a gente lê a pergunta, por isso que eu estou pedindo para ler, para a gente não precisa ler aqui, 3 folhas aqui. A gente lê e vai comentando durante a pergunta. Lá no André Luiz ele está falando isso, está falando aquilo, né, sobre o assunto da infância. Vamos lá, Elisa? Pergunta 385, vamos começar ela hoje? Vamos lá, 385. Só um minutinho. Alguém quer falar alguma coisa?
Então não quer, Elisa. 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Então, são duas perguntas, né? O que é legal é essa, a segunda. A primeira pergunta, vamos lá. Especialmente porque ele muda, né? Mudança que se opera no caráter. Alguém pode definir caráter? Vamos lá? Caráter. Pensamento. Atitude. Não, pensamento, ação. Pensamento, ação, hábitos repetidos várias vezes formam o caráter. Tá? Então, nós passamos do pensamento para a ação. Tá? Vamos repetir várias vezes esses atos. Tá? Ele vai formar o nosso caráter. Se eu roubo, penso, eu vou roubar. Vou lá e roubo. Me dei bem. Vou roubar de novo. O que aconteceu? Eu formei meu caráter. Muito ruim, aliás. Certo? Então, o caráter depende muito de uma palavrinha chamada educação. Vamos dar um pulinho na pergunta 685, na resposta da pergunta 685. Peraí, deixa eu ver o marcar que Kardec nos fala sobre educação. 685. 685. 685, pô, abri em primeiro. Viu? Seu livro está viciado já nela. 685? Lá no meio dela. Há um elemento, no meio desculpe, no meio não é da resposta não, do que Kardec fala, do comentário de Kardec. Tá? Lá no meio tá, há um elemento que não se costuma fazer. Tá. Acharam? Tem que ver se todo mundo achou. Pergunta 685, vem a pergunta, vem a letra A, a resposta do forte deve trabalhar para o fraco, etc. Aí vem os comentários de Kardec, está em letrinha menor. Lá no meio do comentário, bem no meio mesmo, há um elemento. Há um elemento. Todo mundo achou? Que se não. Por mim pode ir. No livro, fiz isso mesmo, tá? Que eu estou falando, tá legal? Vamos lá. Ninguém respondeu nada. Pode ir. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Pronto. Está aí, de acordo com Kardec, tá? O que é a educação? O conjunto de hábitos adquiridos. Bons hábitos é sinal que a pessoa teve uma boa educação e procurou também se educar, que às vezes tem uma boa educação, mas o espírito é muito rebelde, nós sabemos disso. Né? Infelizmente, agora já muda. A generalização é para o lado dos espíritos rebeldes, renitentes, né, que não querem se melhorar, infelizmente, na questão dessa educação moral. Tá? Então, um espírito... Porque Kardec, vamos voltar lá na pergunta. Aí tá bom, Elisa. Vamos voltar na pergunta 385. Lembra o livro 385. Então, na pergunta, ele pergunta o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade. Por quê? Porque nós, pais, ensinamos, nos esforçamos, né? Levamos a criança para a casa espírita, é feito lá a evangelização durante anos e anos e anos, chega em certa idade, a criança não quer mais saber disso, se torna agnóstico, isso que eu acho legal essa palavra, agnóstico. Tem Cara, um aqui dentro de casa. Isso aí deve ser péssimo para você.
E nada, na hora do culto do lar, assiste, bebe água frutificada. Né? Eu acho que ele está melhor que a gente até nas atitudes, nos atos e atitudes dele. E aí vem essa questão né? O caráter que foi formado em outra vida, a educação que ele teve, que ele aprendeu, os hábitos que ele adquiriu, surgem. A pergunta é essa. Né? E a resposta vai explicar tudo isso para nós. Surgem tudo isso em forma de tendências, vão aparecendo em forma de vícios. Aquela lance que a gente sempre fala da cervejinha, né? O papai e a mamãe que acha bonito, pega a chupetinha, enfia no copinho de cerveja e bota na boca do neném e o neném gosta. Ele gosta porque ele bebia em outras vidas e adorava aquilo. Em vez do pai estar educando, está deseducando, está conservando uma paixão, um vício, uma imperfeição do espírito. Isso é um mínimo, tá? Outra coisa, telefone toca, o garotinho já. Pai, é para você. Quem é, meu filho? O fulano e tal. Diz que eu acabei de sair. Está ensinando o filho o quê? Às vezes o filho já tem uma tendência muito forte de outra vida. Olha só que complicação. Então, essa formação do caráter, que é adquirida através de uma educação moral, tá, vai influenciar muito em nós nas próximas vidas. Assim como influencia muito em nossas crianças. E Kardec pergunta aqui, de repente, o que é que está acontecendo? É o que os pais também pensam. Principalmente quem não tem essas informações. É meio complicado. Quem não acredita em reencarnação, não entende. Acreditar, muita gente acredita, mas também não compreende. O próprio judeu, na época de Jesus, acreditava em reencarnação. Só que eles usavam outra palavra, ressurreição. Mas eles não sabiam, não compreendiam esse mecanismo. E o que Kardec nos traz, os espíritos nos trazem, é esse mecanismo. Tá? O que nós lemos dos livros espíritas. Como é que funciona isso? Não é isso? Principalmente esse livro Missionário da Luz nos mostra, no capítulo 13 e 14, uma reencarnação com alguns detalhes dentro que a gente pode aprender, que o André Luiz traz, para a gente sentir como é esse mecanismo. Aí vem essa história do caráter. E a segunda pergunta é legal. É um espírito que se modifica? Não se modifica nada. Ele é aquilo, simplesmente isso. Não é nada mais além daquilo. Tá? Aí começa a guerra. As informações boas que receberam, estou falando no caso de um espírito meio rebelde, tá? Com as informações que ele traz nele, com os hábitos que ele traz nele. Aí vem a famosa aborrecência. Tá legal? Mas isso, esse papo continua no próximo capítulo. Já são 8h31. Tá legal, gente? Quem quer comentar algo aí? Alguém foi um bom adolescente aí? Eu fui um anjo. Pois é, tem um monte de anjo aqui que estou vendo. Claro. Eu acho que só tem anjo aqui, né? Todo mundo calado está falando. Está todo mundo pensando assim, o Alfredo não está falando de mim. Cláudia mesmo deve ter pensado, pô, você está com esse papo chato aí, não sei nem o que é isso. Né, Cláudia? Jô, Marli, todo mundo calado. A Jô saiu. Saiu? Tá, a Jô teve que sair. O retrato aqui no meu está congelado, né? Mas ela gente, sair. É muito frio. Zé, se quiser desligar. Desligar. Gente,